Bora lá, meu povo. Então, agora terceiro vídeo da aula do dia 25/5, Alexis de Tocqueville. Bora lá, então. No vídeo anterior, a gente enfatizou a questão da igualdade, tá? E a preocupação que o nosso amigo Tocqueville tem com a liberdade. Então, vamos agora falar um pouco sobre essa fragilidade da liberdade, como nós já vimos anteriormente. Aqui é importante a gente fazer algumas distinções sobre liberdade, não necessariamente presentes na obra do Tocqueville, mas como uma chave de interpretação para a gente entender melhor, tá? Basicamente, a gente pode pensar aqui em dois sentidos de liberdade, que é o chamado liberdade, que é o sentido da liberdade negativa e o sentido da liberdade positiva, que tem uma grande influência de um outro teórico francês chamado Benjamin Constant, um texto clássico dele, quando ele fala da liberdade dos antigos à liberdade dos modernos. Tá? A liberdade dos modernos, de certa forma, ela seria uma conjugação tanto da liberdade negativa quanto da liberdade positiva. Esses dois sentidos de liberdade, negativa e positiva, salvo engano, eles foram cunhados por um teórico inglês, se eu não me engano, chamado Isaiah Berlin. Tá? Mas vamos lá. O que seria essa liberdade no sentido negativo? Não tem nada de ruim, tá? A liberdade no sentido negativo é aquele direito de não ser importunado pelo Estado na nossa vida privada. Tá? É a liberdade típica do liberalismo. Tá? Do liberalismo puro sangue, não essa coisa rasteira que acontece aqui no Brasil. Tá? A liberdade negativa, ela seria basicamente essa noção. Aquele direito que o indivíduo tem de exercer e desenvolver a sua subjetividade, a sua individualidade, sem ser constantemente importunado pelo Estado, onde o Estado define o que é bom, o que é ruim, o que é correto para os indivíduos seguirem. Tá? Isso é uma característica muito presente na noção liberal da política. Né? Cada indivíduo ele tem que ser livre para buscar a sua própria concepção de bem, para buscar o seu próprio modo de vida que lhe agrada, que lhe acha conveniente, independentemente de um Estado ter a função de fazer os indivíduos felizes, um Estado que seja o indutor e o condutor de uma perspectiva de vida privada para cada um. A liberdade, em última instância, é essa, tá? Não ser incomodado pelo Estado na minha vida privada e poder eu mesmo escolher o que eu considero bom para essa minha vida privada. Então esse é o sentido de liberdade negativa. E o sentido de liberdade positiva, esse já tem uma perspectiva mais no sentido de participação política. Tá? E lembra muito aquilo que nós também já vimos em Rousseau, que é essencial numa democracia a possibilidade que os indivíduos não apenas não sejam importunados pelo Estado, que possam escolher o seu próprio modo de viver, mas também que os indivíduos possam participar das decisões políticas do Estado. Tá? Essa participação, e aí vai ter uma influência grande o texto do Benjamin Constant, essa participação, considerando o modo de vida moderno, sobretudo o modo econômico de vida moderna, ela só vai ser possível por intermédio do chamado mandato político. Tá? Ou seja, o mandato político é um mecanismo jurídico político que faz com que, ao mesmo tempo que eu estou aqui trabalhando, tá, eu também estou lá no Congresso Nacional, através dos meus representantes. Eu também estou na Assembleia Legislativa, lá em Floripa, através dos meus representantes. Eu também estou aqui na Câmara de Vereadores de Joinville, através dos meus representantes. Então, é uma metáfora, né? É uma ficção jurídico-política, que é a noção do mandato, que vem do Instituto do Direito Civil, já desde a Roma Antiga, que é baseada na noção de representação. Tá? Então, a liberdade negativa, nosso próprio modelo de vida, escolhido por nós mesmos, a liberdade positiva, o direito de poder participar da vida política, nomeadamente por meio de representantes,
Isso não impede que exista também participações políticas diretas, como plebiscitos, referendos, leis de iniciativa popular. E também é essencial, dentro dessa noção de liberdade, as chamadas liberdades fundamentais ou direitos civis fundamentais, né? Que é a liberdade de imprensa, a liberdade de ir e vir, a liberdade religiosa, cultural, estética, econômica, através da livre iniciativa, a liberdade de ensino e, sobretudo, o fim da escravidão, que é uma marca terrível na história da humanidade, principalmente no mundo moderno. Beleza? Então, quando a gente fala de liberdade, pensem nesse combo, tá? Pensem nesse fenômeno complexo. E não simplesmente liberdade dessa forma simplória, eu faço o que eu quero. Isso é coisa de boteco, não de estudante de direito, tá? Então, pensem sempre, quando falar em liberdade, algo muito mais complexo do que eu faço o que eu quero, eu mando para aquele lugar todo mundo. Não é isso. Ok, então vimos o conceito de liberdade. Agora vamos falar um pouco dos desvios da democracia, ou dos eventuais vícios que a democracia carrega consigo e que possam ameaçar a liberdade. Então, o grau de desenvolvimento, o grau de devir de desenvolvimento democrático, como nós já vimos, depende em grande medida da ação política do seu povo. Tá? Um povo politicamente organizado, um povo politicamente educado e politicamente ativo vai ser definitivo para a formação, desenvolvimento e consolidação de uma democracia. Democracia não se adapta e não corresponde com o povo apático, com o povo ignorante do ponto de vista político. Não rola, não orna, como dizia minha avó. Não orna, não dá. Democracia necessita de um povo ativo, educado, tá? E que saiba brigar pelos seus direitos. Também depende dessa ação política do povo se o processo democrático vai se tornar tirânico ou vai se tornar um processo democrático liberal. Isso é uma questão interessante e vamos falar um pouco melhor aqui. Que é o que a gente poderia chamar de democracia tirânica. Tá? Eu não me recordo bem se o Tocqueville utiliza exatamente esse termo, tá? Depois eu vou verificar, não me recordo agora exatamente. Mas a noção é muito próxima. Então, há um perigo na democracia, no processo de igualização típico da democracia, que esse processo de igualização possa, em alguma medida, afetar ou abafar a liberdade, se tornando, então, uma democracia, aspas, tirânica, onde poderia chamar uma ditadura da maioria. Tá? O que seria? Quais seriam as duas faces dessa democracia tirânica? E, de certa forma, aqui a gente vê uma influência do próprio processo de Revolução Francesa no pensamento do Tocqueville. Como eu disse ali anteriormente, os pais dele acabaram sendo uma vítima da Revolução Francesa, o avô dele acabou sendo guilhotinado, então ele passou por aquele momento da Revolução Francesa, considerado um movimento mais autoritário, que é o chamado terror, onde nós tivemos, de certa forma, aí uma democracia tirânica, tá? Onde a democracia acabou passando por cima de liberdades fundamentais, entre elas a de discordar, beleza? Então, quais são as faces dessa democracia tirânica? Primeira delas, aquilo que a gente poderia chamar de uma sociedade de massa. Isso não está nesses termos no pensamento do Montesquieu. Ele não usa esse termo sociedade de massa. Tá? Eu que estou deduzindo disso. Eu que estou deduzindo da obra dele, então a responsabilidade é minha. Então, de certa forma, os perigos de uma sociedade de massa, tá? E também de uma certa tirania da maioria. Um outro aspecto seria o que a gente poderia denominar de um Estado autoritário, de uma estrutura de Estado que se hipertrofia demais
e acaba se tornando opressora para a liberdade. Na visão dele, então, tanto a sociedade de massas, a tirania da maioria e esse Estado autoritário seriam defeitos, seriam vícios da democracia que poderiam prejudicar e abalar a liberdade. Poderiam. Se bem organizado e houver uma constante ação política do povo, esses vícios não serão prejudiciais. Ou seja, na visão dele, é possível, por meio de mecanismos institucionais e a participação ativa da população, conter esses vícios aqui, estabilizar esses vícios ou anular esses vícios. Sociedade de massas e tirania da maioria. Vamos lá. Havia, então, por parte de Tocqueville, um receio de que essa cultura igualitária, e é uma cultura igualitária que acaba caindo no padrão da maioria, a gente poderia chamar, do ponto de vista técnico, numa moda. Tá? A moda é o padrão. Tá? Essa cultura igualitária da maioria, uma moda, e aqui eu não falo só em moda do ponto de vista estético de roupa, moda no sentido da normalidade, tá? Essa cultura igualitária da maioria, numa moda, poderia impedir ou mesmo dificultar as possibilidades de manifestações e do modo de vida das minorias. Tá? Então, o Tocqueville, de certa forma, aqui ele é extremamente moderno, porque ele fareja que esse modelo de igualização, a democracia fundada na vontade das maiorias, ela também pode ameaçar. Ela também pode aparecer como algo perigoso. Para quem? Para as minorias. E se você não faz parte dessa maioria? E se você não faz parte do padrão? E se você está fora da moda? Você tem que se sucumbir a essa maioria, a essa moda do ponto de vista de média? Se isso acontecer, você está sendo prejudicado em sua liberdade. Lembra aquela escolha, a liberdade de escolher o meu modo de vida? Na verdade, então, eu não estou escolhendo o meu modo de vida. Tá? Eu estou sendo oprimido por um modo de vida que é definido pela maioria, por esse senso igualitário de, aspas, normal. Ok? Então, na medida que a sociedade vai se massificando, na medida que a sociedade vai compartilhando os seus procedimentos culturais, os seus procedimentos estéticos e seus procedimentos políticos, essa sociedade tende a se igualar, tá? Tende-se a transformar numa massa. E a massa tende a ser homogênea. Tá? O mesmo estilo de roupa, o mesmo estilo de vestimento, o mesmo estilo de comportamento, o mesmo estilo cultural. Isso acaba gerando um padrão, tá? Uma moda institucional que, de certa forma, pode ameaçar aqueles que não se enquadram e não querem fazer parte desse modelo, aspas, normal. É a maioria, então, que, de certa forma, define o que é o normal. E esse ponto ele é extremamente moderno. A maioria acaba definindo qual que é o normal, qual que é a normalidade. Dessa forma, quaisquer atividades ou manifestações de ideias que escapem dessa massa da normalidade seriam, então, anormais. Logo, correriam o risco de até mesmo serem impedidas por intermédio da lei. E aí, o nosso amigo Tocqueville, como um bom liberal, ele diz, opa, talvez aí nós estamos tendo o ovo da serpente. Conseguiram entender? Então, esse padrão de normalidade, ele de certa forma vai se formando no seio da sociedade, ele vai se consolidando, ele vai gerando uma opressão que é social, tá? Mas ele pode facilmente transformar essa moda e essa normalidade social em algo institucional, por intermédio da lei. Tá? Uma lei proibindo determinados comportamentos. Tá? Por quê? Porque fogem do normal. Fugindo do normal, isso acaba gerando o quê? Um prejuízo à liberdade.
Então vamos pensar num exemplo agora que me ocorreu. Fácil de entender, tá? No passado, no Brasil, era proibido o divórcio. Tá? Tinha a tal da chamada lei do desquite lá, o sujeito que casava, casou a união indissolúvel. Então ele até poderia separar, tá? Ele até poderia separar, que isso até, o termo era um termo pejorativo, porque uma vez desquitado, o sujeito não poderia ter um novo casamento. Tá? Isso era o padrão da época. Existia um padrão cultural da época, tá? De que o casamento é um só pro resto da vida, com influências religiosas. Tá? A religião também é um elemento de grave opressão. E é apontado por Tocqueville. Serve muito para os nossos dias. A religião também é um instrumento de opressão. Porque, bem ou mal, a religião, a fé, ela também define, ela deixa um rastro de normalidade social. Então, de grande parte, essa proibição da separação tinha influência da religião católica, especificamente, né? Esse modelo, ele chegou a ser tão forte socialmente que ele transbordou para a lei. Se transformou em lei. Então, olha como se tornou opressivo. Eu, além de sofrer a opressão social, de não poder me separar, tá? Isso também tomou ares de contornos jurídicos, e o próprio direito também me condenava. Então, eu era condenado socialmente e era condenado juridicamente por querer me separar, por divorciar. Isso era opressivo, isso oprimia a liberdade dos indivíduos. Só posteriormente é que houve alterações legais que autorizaram o divórcio e aí o sujeito casar novamente, etc, etc. Então, tô trazendo aqui um pequeno exemplo. A gente poderia trazer um hipotético exemplo aí, maluco, sei lá. A sociedade tem um certo padrão de vestimento, de cabelo, tá? Se eu não me adequar a esse padrão, socialmente, eu vou ser taxado como o anormal, tá? Como anormal. E vou sofrer uma opressão na minha verdade, do ponto de vista social. No entanto, esse modelo ele pode chegar a ganhar tanta força que ele ganha os parlamentos e se torne uma lei. Agora é lei um determinado padrão de roupa e corte de cabelo. Eu serei, então, oprimido por uma segunda vez. Não só pela sociedade, mas pelo direito também. Tá? Então, essa é uma das grandes advertências que o Tocqueville nos traz. Tá? A maioria tende a definir esse padrão de normalidade. Esse padrão de normalidade gera um comum dentro da sociedade. Se você não se adapta, você se transforma em um anormal. Esse padrão comum, essa normalidade, pode ganhar ares jurídicos, se tornar lei, e aquele que não se adaptar, juridicamente vai sofrer uma segunda opressão. Não sei se ficou claro. Isso aqui é extremamente moderno e extremamente importante. Principalmente, pessoal, quando atualmente nós avaliamos a crescente religiosa dentro dos parlamentos. E não é só no Brasil, tá? É no mundo todo. Mas vamos falar de Brasil, a gente tem uma bancada religiosa, uma bancada evangélica extremamente importante dentro do Congresso Nacional. Talvez ainda o último sustentáculo parlamentar do atual presidente da República. E é uma bancada parlamentar, nada contra ter religião, todo mundo tem, quem não tem, beleza também. Mas é uma bancada parlamentar que tem um projeto de imposição de uma determinada cultura. E vai fazer isso por intermédio da lei. Se ela faz isso por intermédio de costumes sociais, beleza, isso é próprio da sociedade. Tá? Isso é próprio da sociedade. Mas a partir do momento que ela se arvora dentro das instituições democráticas, no caso, o Congresso Nacional, e começa a fazer leis que internalizam essa perspectiva cultural, social, que ela acredita ser a correta,
aí a gente começa a ter opressão da liberdade. Beleza? Um outro risco para a liberdade é o que ele chama de Estado autoritário. Tocqueville teme o individualismo da sociedade industrial capitalista. De certa forma, ele já está visualizando que o modelo econômico que está surgindo no futuro é um modelo que tende a enfatizar o individualismo ante uma noção mais social. Ou seja, ele olha para a sociedade moderna e ele olha um modelo de sociedade que tende a cada vez mais ser individualista, onde o maior valor humano seria o lucro, seria a riqueza, seria a busca por patrimônios próprios, a lógica individualista. Nessa perspectiva individualista, onde os indivíduos acabam colocando na frente o ter, a propriedade, a riqueza, o lucro, eles colocam isso porque é uma ação racional, nós somos julgados, nós somos valorizados por aquilo que nós temos, infelizmente, então os indivíduos eles tendem, não que eu concorde com isso, tá, gente? Eu concorde com isso. Eu acho isso terrível, eu acho isso um mal, não só para a democracia, mas um mal para a própria humanidade. Então, a prioridade passa, então, a ser a questão patrimonial, o que gera um individualismo. Havendo esse individualismo, haveria pouco espaço para outros valores, tais como moralidade, civilidade, cultura e apreço à coisa pública. Ou seja, nessa sociedade moderna, os indivíduos acabam se individualizando demais e se desprendendo da esfera pública, como se a esfera pública fosse algo alheio e desimportante. Tá? Desimportante. Talvez é algo que o Rousseau já advertia lá atrás, né? Dizendo que essa participação dos indivíduos dentro da política seria essencial até justamente para o resgate da esfera pública. Tá? Cada vez mais que os indivíduos se dedicam mais aos seus afazeres que geram as suas riquezas, eles vão aos poucos abandonando a sua cidadania, enquanto participação, enquanto pertencimento à polis, à cidade. Isso tem muito, né? Eu, pelo menos, particularmente, sinto muito isso. Que eu persigo muito mais os meus interesses privados do que participo de deliberações coletivas em prol da minha cidade, em prol do meu bairro. Eu particularmente, nunca fui numa reunião de associações de bairro da minha cidade. Isso é uma vergonha. Tá? Isso é uma vergonha. É isso mais ou menos que o nosso amigo Tocqueville ele está farejando. Ele está dizendo, ó, esse modelo que está surgindo agora, que é um modelo econômico, que vai ser o capitalismo, ele não usa esse termo ainda, mas esse modelo aqui, ele vai gerar individualismo, esse individualismo vai gerar o abandono da esfera pública. O Benjamin Constant também sacou isso. E a proposta do Constant foi o quê? O sistema representativo. Tá? Ele dizia que é próprio da liberdade dos modernos essa busca individual. Tá? E a única forma de não abandonar a esfera pública é por meio do mandato, é por meio da representação. Então, o perigo que o Tocqueville está visualizando aqui é um abandono da cidadania. E ao abandonar a cidadania, nós deixamos nos conduzir por aqueles que nos representam politicamente. Tá? Então, o descaso pela política favorece o surgimento de um Estado que, aos poucos, toma para si todas as suas atividades, se tornando um Estado hipertrofiado, um Estado inchado. Esse Estado começa a decidir sozinho sobre todos os assuntos públicos e até mesmo por uma tecnocracia, não necessariamente por aqueles que nós representamos. Cara, se é diretamente por aqueles que nós representamos, aí não tem muito o que argumentar, né? Eu votei naquele cara, então de certa forma tem a minha mão ali. Mas o modelo de Estado ele vai aumentando tanto, ele vai se diversificando tanto, ele vai assumindo uma tal complexidade
que ele vai surgindo o quê? As chamadas tecnocracias, tá? Aquelas chamadas governos tecnocráticos, decisões tecnocráticas que são desvencilhadas, muitas vezes, da política. E isso, aos poucos, na visão de Tocqueville, pode respingar nas nossas liberdades fundamentais. Isso abre espaço a um governo burocrático, como vai dizer posteriormente Max Weber, ou a chamada dominação burocrática, do tipo, quem que te governa? Não é somente o vereador, o prefeito, o governador, o deputado estadual, o presidente da república, o senador e o deputado federal. Te governa e me governa também uma ampla tecnocracia, principalmente em nível federal, composta por agências reguladoras, órgãos setoriais, conselhos. Esses caras governam a gente. E nós não elegemos eles. A grande maioria deles é composta de agentes concursados, que chegaram lá legitimamente. E que acabam governando a gente também. Tá? Aqui é importante, então, registrar que o viés liberal de Tocqueville, que não vê com bons olhos esse Estado onipresente. Tocqueville, ele receia que a democracia, que é um fenômeno inevitável, ela vai gerar um superestado, uma super máquina pública. E essa máquina pública muito densa, muito inchada, tende a ser uma ameaça à liberdade dos indivíduos. Principalmente quando o povo abre mão de se comandar. Assim, ele passa a ser comandado, não só por aqueles que representam o povo, mas principalmente por meio dessa ampla burocracia tecnocrática que o Estado vai acabando formando com o tempo. Para Tocqueville, então, a abstenção política do povo alimenta, no ventre da própria democracia, um Estado autoritário e até mesmo tirânico. Ou seja, a própria democracia, e é um paradoxo, ao mesmo tempo que ela é aquele regime de igualdade e de liberdade, ela também traz em seu ventre ameaças, principalmente à igualdade. Principalmente por conta da abstenção da política por parte do povo. Nós estamos somente preocupados com a nossa vida privada e largamos o espaço público. Largamos. E esse largar o espaço público para outro gera uma grande ameaça para as nossas liberdades. Tá? Poderes do Estado e direitos. Deve haver, então, na perspectiva de Tocqueville, um equilíbrio entre os poderes do Estado e os direitos dos indivíduos. Cada poder do Estado só se justifica quando for necessário para a garantia dos direitos. Isso seria uma técnica importante para evitar a opressão. Beleza, então constatamos esses vícios. Quais seriam os remédios? Remédios aos desvios da democracia. Basicamente, a gente pode identificar 2 remédios. Primeiro, como eu venho falando já há alguns minutos, a ação política dos cidadãos. A participação política e o interesse do cidadão pela coisa pública é essencial. Tá? Tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas eu já ouvi uma vez e eu acho sensacional. A desgraça daqueles que não gostam de política é serem governados por aqueles que gostam. Então, de certa forma, nós precisamos ter um incentivo a gostar de política, por debater assuntos que sejam da coisa pública. Quando eu falo política aqui, eu não estou falando em chicana partidarista, tá? Eu estou falando de uma tradição de, desde novo, a gente conseguir debater questões políticas, questões da nossa cidade, questões de interesse público. Isso é importante. E não somente ficar visualizando o que a gente vai fazer da nossa vida privada. Ah, vou formar, vou passar fazer isso, vou passar no concurso e deu. Ah, não, vou fazer isso, vou montar minha empresa, vou ganhar dinheiro, vou viajar. Tá? A gente precisa ter uma cultura de decidir o que é bom para o nosso bairro, o que é bom para o nosso município, para o nosso estado. Isso através de um debate.
um debate democrático, respeitoso, e não através de porrada na rua. Tá? O que atualmente está sendo muito difícil, porque a partir do momento que se polariza, você não consegue ter um mínimo de consenso para definir se o branco é branco e o preto é preto. Tá? Sempre todo mundo vai falar que é cinza. Ok? Então, além de uma ação política dos cidadãos, instituições políticas e administrativas adequadas. E aqui é interessante mostrar, ele aponta como um arranjo institucional bem feito, ele pode contribuir muito para a democracia. Não é suficiente, mas é necessário. Tá? Então, ó, primeira questão. A abstenção política, na visão dele, favorece a centralização administrativa. E o Tocqueville é um grande entusiasta da descentralização administrativa. Tá? Assim, se a cidadania não se ocupa de coisas públicas, se aliar a um crescente aumento do poder do Estado, chegar-se-á facilmente, então olha lá, uma cidadania que não se ocupa das coisas públicas, somado a um crescente aumento do poder do Estado. Isso é a receita perfeita para um Estado tirânico, despótico. Um Estado que comandará um povo massificado, apenas preocupado com suas pequenas atividades particulares. Ou seja, um povo apenas preocupado com as suas pequenas particularidades de caráter enriquecedor para os mais abastados ou apenas a mera sobrevivência para os mais pobres. Então, enquanto os mais abastados estão preocupados apenas em perpetuar e aumentar o seu patrimônio privado, aqueles mais pobres estão preocupados tão somente com a sua própria sobrevivência. Tá? Ambos estão partindo por perspectivas individualistas. Tá? Essa renúncia ao espaço público, somado com o agigantamento do Estado, é a tempestade perfeita para a formação de um Estado despótico, autoritário. Qual que é a primeira saída? A criação de constituições e a criação de leis que garantam a manutenção de liberdades fundamentais, garantindo a liberdade na igualdade ao evitar uma ditadura da maioria. Então, a primeira saída seria, então, conceber e construir técnicas contramajoritárias. Tá? Técnicas contramajoritárias. No estágio histórico do Tocqueville, pessoal, não havia ainda uma ideia de uma corte constitucional, tá? Mas talvez a gente pode pensar aí numa certa perspectiva. Seria uma leitura anacrônica, eu concordo, tá? Mas o que ele está advertindo para a gente é o seguinte, ó, é preciso construir barreiras para a própria democracia. É preciso construir diques e defesas para a própria democracia. É preciso construir mecanismos constitucionais e legais que protejam a democracia dela mesma. Tá? E aí seriam o que hoje nós chamaríamos de direitos civis ou liberdades fundamentais devidamente garantidos numa Constituição, devidamente garantidos na lei. Segunda saída, aumentar a participação política. Tá? Como? Pensar em instituições que promovam a descentralização da administração e incentivem a participação política dos indivíduos. Os indivíduos, que são basicamente individualistas, eles vão precisar de incentivos para participar politicamente. Isso é bom que esteja nas nossas constituições, nas nossas leis, ou seja, devidamente institucionalizado. Ou seja, criar instituições que incentivem e facilitem a participação. Já é difícil participar politicamente. Se a gente não tiver mecanismos que facilitem, que incentivem essa participação, aí realmente... Tá? Isso é importante de falar nos dias atuais, né? Eu queria imaginar como seria a perspectiva do Tocqueville hoje com as redes sociais. De certa forma, para o bem e para o mal, as redes sociais acabaram facilitando e incentivando essa participação, nem que seja do ponto de vista de opinião. Tá?
A liberdade de opinião, isso a gente vai falar no próximo autor, que vai ser John Stuart Mill, ela é essencial para uma democracia. A liberdade de opinião, a liberdade de dizer o que eu penso, não estou falando em fake news, não estou falando em agredir verbalmente as pessoas, não é isso, tá? Mas a liberdade que eu tenho de defender a minha crença sincera, nem que seja a mais bizarra de todas, é essencial para uma democracia, desde que eu não esteja intencionalmente divulgando algo falso, tá? Desde que eu não esteja agredindo verbalmente alguém, desde que eu não esteja minimizando uma pessoa, excluindo essa pessoa do espaço público, o que entraria o tal do discurso de ódio, que eu planejo falar com vocês em aulas que vierem para frente, tá? Então, tendo em vista a fragilidade da liberdade, ela tem que estar sempre sob vigilância. E aí tem aquela célebre frase de Thomas Jefferson: o preço da liberdade é a sua eterna vigilância. Ou seja, a participação política. A prática política constante é uma condição essencial da nossa liberdade. Depende delas, ou seja, das nações, que a igualdade as conduza à servidão ou à própria liberdade. Ou seja, depende de nós se essa igualdade inerente à democracia vai nos levar à servidão ou vai manter a nossa liberdade. As luzes ou a barbárie, a prosperidade ou as misérias. O grande perigo, na visão do nosso amigo Tocqueville, é a centralização administrativa. De nada adianta uma Constituição, portanto um direito constitucional liberal, se nós não tivermos uma administração, portanto um direito administrativo centralizador e autoritário. Esses dois ramos do direito, que marcam aí talvez as duas principais bases do direito público, constitucional e administrativo. O constitucional tem mais, ele é mais célebre nos dias atuais, mas de nada adianta um direito constitucional garantista se eu não tenho um direito administrativo também garantista. De nada adianta uma Constituição se eu ainda tenho centralização e opressão do ponto de vista administrativo. De nada adianta uma bela Constituição com muitos direitos se eu vou na repartição pública e a primeira coisa que eu vejo é uma placa falando sobre um crime, que é o crime de como é aquela plaquinha lá? É o crime de desacato à autoridade. Nada adianta. De que adianta uma Constituição recheada de direitos, moderníssima, se eu vou em qualquer repartição pública e a primeira coisa que eu chego lá é o crime apontando na minha testa, dizendo que desacatar servidor público é crime. O que é desacatar? Ou seja, já é um recado para o cidadão se colocar no lugar dele e nem questionar. Tá? Enfim, práticas autoritárias. De nada adianta leis democráticas se nós ainda temos práticas e uma cultura autoritária. Para Tocqueville, então, a França fez a revolução, isso falando do ponto de vista administrativo, mas manteve toda aquela máquina do antigo regime, o que facilitou que essa Revolução Francesa posteriormente se transformasse opressiva. Isso propiciou a igualdade, sim, mas abalou sobremaneira a liberdade. Era necessário, então, dizia ele, para a França, criar mecanismos de incentivo à liberdade. Por fim, apenas uma última reflexão. Isso aqui é uma ideia minha, tá? E se a ideia minha não cai em prova, e não é importante para vocês, mas é só uma ideia minha que eu coloco aqui suscetível a qualquer crítica, né? Penso eu que o capitalismo moderno, ele é, de certa forma, um fator gerador de igualdade jurídica, tá? E, de certa forma, econômica, porque ele, se a gente olhar do ponto de vista da igualdade e desigualdade para trás, penso eu que tivemos mais ganhos do que perdas. Tá? Hoje, talvez, a gente tenha uma sociedade menos desigual do que a dos nossos avós, dos nossos bisavós. Não sei, é empírico, teria que levantar. Mas, certamente, o capitalismo moderno ele gera uma igualdade do ponto de vista jurídico, ele até depende disso.
Porém, ele gera uma imensa desigualdade do ponto de vista econômico. O modelo democrático, ele exige igualdade jurídica. Porém, esse mecanismo econômico que existe, é próprio do capitalismo, ele tende a cada vez mais ser excludente, gerando uma grande desigualdade entre as pessoas. Ele é um fator de certa igualdade econômica, porque ele propicia aquilo que a gente falou anteriormente, da chamada mobilidade social. Tá? Em sociedades capitalistas é muito mais fácil uma mobilidade social, tá, do que em sociedades que não são capitalistas. Porém, ainda que exista essa mobilidade social e ela acabe gerando, sim, uma melhoria de condições socioeconômicas, faço comparativo da sua geração, da do seu pai ou do seu avô, possivelmente você vai ver aí que houve uma mobilidade social, houve uma melhoria de condições econômicas. No entanto, ela faz com que aquele que é mais rico se torne cada vez mais rico. E a acumulação de capital tende a ser cada vez mais abrupta, sem falar, obviamente, na completa destruição do meio ambiente. Completa. Eu espero que após essa catástrofe da Covid, os governos comecem a seriamente pensar na questão ambiental. E aí termino aqui com uma frase que o shopping é de todos, mas nem todos podem consumir o que querem. Isso é típico de um Estado capitalista moderno, beleza? Era isso, pessoal. Tocqueville é um autor sensacional, a gente tem que voltar a ler ele. E ele traz várias dicas para os momentos terríveis que nós vemos atualmente, politicamente falando, não só do ponto de vista da saúde pública. Beleza? Era isso, espero que tenham gostado.